Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para a irmã Francisca Escócio. Nome bonito esse Escócio. Ela é mãe da Denise Escócio, né? A Denise ela é casada, tem 2 filhos aí com o esposo dela. Um forte abraço para você, Denise, e sua família. E um forte abraço aí para sua mãe, a Francisca Escócio. A Francisca Escócio, ela escreveu aqui para mim, né, dizendo que ela gosta muito de acompanhar o canal aqui, Escola Dominical Brasil, e o canal Vamos Falar Sobre, né, que é o canal do Leandro Lestat lá. Ela falou que não perde um vídeo lá. Muito obrigado, irmã, por acompanhar a mensagem aqui todos os dias, tá bom? Hoje, como lição de casa, antes de entrar na designação do Vem Segue, como lição de casa, em preparação para a mensagem de amanhã, eu vou pedir para vocês assistir um vídeo que eu vou deixar no final da descrição aqui da minha mensagem, tá bom? É no canal do Vitor Neres. Ele colocou lá ontem uma mensagem no canal dele. Eu achei muito interessante e eu vou comentar partes do canal ali, do que ele falou, também na minha mensagem da manhã. Então, em preparação para a mensagem de amanhã, fica como lição aí assistir o canal do Vitor Neres, tá bom? E se você não conhecia o canal do Vitor Neres, se você for entrar lá, se inscreva no canal dele e faça um comentário dizendo: o Vanderlei me indicou, tá bom? Vamos lá dar essa força e apoiar o canal do Vitor Neres. Bom, vamos lá para a designação do Vem Segue-me de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou começar aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Aqui é o mandamento que Deus está dando a Noé, tá bom? Em algumas traduções aqui, fala sobre fazer a arca com madeira de cipreste, né? E aqui está falando com madeira de gofer, tá bom? É a mesma madeira, só a tradução que está diferente aí, dependendo da sua escritura. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora, tá bom? Com betume. Então olha que interessante, mandou fazer a arca ali e mandou colocar betume por dentro e por fora. Esse betume, tá bom? Ele é uma espécie de massa liguenta, né? Como se fosse asfalto, né? Ele vai grudar ali. Qual que era o propósito ali de fazer a vedação, né? Porque ia vir as inundações, o grande dilúvio, né? E aí não entraria na arca por causa dessa vedação aí. Então é muito importante aí. E hoje eu quero compartilhar inclusive sobre isso. Essa arca representa a nossa família. A família de Noé estava na arca, tá bom? E a nossa família, ela deve ser uma arca também, tá bom? Dentro do nosso lar é a nossa arca e a gente tem que betumar, proteger a nossa família por dentro e por fora. Já houve ocasiões e épocas aí que os filhos estavam protegidos dentro de casa. Hoje em dia, por meio da internet aí também, a gente tem que tomar cuidado com o que os nossos filhos estão vendo, né? Se não tem alguém se fazendo passar por outra pessoa e conversando com nossos filhos. Então a gente tem que proteger bem a nossa família e é muito importante isso que o Senhor falou a Noé, né? Betumar, né? Proteger ali por dentro e por fora a arca. Que nós possamos proteger a nossa família por dentro e por fora. Então hoje eu vou mais fazer uma linguagem simbólica da mensagem de Noé aqui, tá bom? Então, por exemplo, as inundações, né, o dilúvio, seria essas águas, as dificuldades. E como ele selou ali a arca, né, por dentro e por fora, eles estavam protegidos. Então nós devemos proteger nossa família também, tá bom? Por dentro e por fora. Falando aqui a respeito de arca, né, eu gosto bastante do primeiro Nefe, quando o Senhor ele manda Nefe construir um navio. Mas como eu estou usando aqui a mensagem como a arca, sendo a nossa família, os versículos que eu vou ler aqui no livro de Mormon agora, em 1 Nefe, capítulo 17, o versículo 8 e o 9 eu vou ler. Ao invés de falar o navio que Deus mandou Nefe construir, eu vou colocar a família, tá bom? Então, só falando a troca aí, mas na descrição do meu vídeo tem o versículo inteiro aí, é só você acompanhar pela escritura aqui, que eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu vou ler então da maneira que vai caber bem na mensagem para nós aqui. Então aconteceu o seguinte: e aconteceu que o Senhor me falou dizendo: tu construirás uma família,
da maneira que eu te mostrarei. Olha que interessante, né? O Senhor ele manda a gente construir uma família da maneira que Ele vai nos mostrar, tá bom? E qual é a maneira que o Senhor mostra que nós devemos construir nossa família? Nós temos um modelo ideal aí, hein? Que é a proclamação ao mundo à família. Ali na proclamação ao mundo à família tem um modelo perfeito de como é uma família. A responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, a responsabilidade dos filhos, o papel de cada um no plano de salvação e como cada um desses eles devem se ajudar nesse plano, tá bom? Apesar de ter responsabilidades diferentes, também tem a responsabilidade de ajudar uns outros nas suas tarefas ali também. Então é muito interessante. Então a maneira ideal que o Senhor colocou para nós estabelecermos nossa família, o padrão está na proclamação à família, a proclamação ao mundo, tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar a proclamação aqui. Talvez a descrição vai ficar muito grande e não caiba, tá bom? Mas eu vou colocar, eu acho ela aqui também na descrição do vídeo. Bom, continuando o versículo, ele diz assim, né? E disse o Senhor, e eu disse ao Senhor. Então, após o Senhor mandar Nefe construir uma família do jeito que ele mostrou, né? Nefe ele diz o seguinte: Senhor, onde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas, com o fito de construir uma família do modo que tu me mostraste? Então ele faz uma pergunta para Deus: como que eu posso construir uma família do modo que você está me mostrando, Senhor? Né? E aí nós podemos interpretar as escrituras dessa maneira. Aonde irei? Onde a gente pode ir para construir uma família ideal? Nós podemos ir à igreja, aprender mais sobre o Evangelho, ir ao templo, aprender mais e fazer convênios com o Senhor. Né? Outra coisa aqui que ele falou, onde conseguir minério para fundir e fazer as ferramentas. Bom, onde nós devemos fazer as coisas para trabalhar, né? O que nós devemos fazer para trabalhar e moldar a nossa família? A resposta está nas Escrituras. As Escrituras é uma ferramenta, tá bom? Que o Senhor deixou para que nós podamos trabalhar dentro do nosso lar e moldar a nossa família para se tornar uma família ideal, construir uma família ideal, tá bom? Então é isso que significa aqui, transformando para a mensagem junto com Noé aqui. Bom, ainda assim eu quero compartilhar com vocês aqui que estudar as Escrituras vai nos dar essa revelação de como nós devemos trabalhar com nossa família para ela se tornar ideal, tal como é a proclamação à família ao mundo, tá bom? E talvez, ao invés de focar na mudança da família, o que nós devemos fazer para mudar a família, talvez nós devemos focar em nós mesmos. O que eu tenho que mudar? Talvez a família, observando a sua mudança, eles também mudem. Então, vendo o seu comportamento, lendo as Escrituras, fazendo oração. Então, isso é um grande exemplo. Até mesmo nós, quando parte da família não é membro, se você está indo ao templo, você traz uma força tão grande quando vem do templo. Tá bom? Então, você está ajudando a sua família por meio do seu exemplo também. Então, às vezes, em vez de se concentrar na mudança na família, talvez devemos nos concentrar na nossa mudança primeiro, para que possamos transformar o ambiente em qual nós moramos, tá bom? E aqui, falando sobre ainda a mensagem aqui, agora em 1 Nefe, capítulo 18, a partir do versículo 1 aqui, pegando a mesma analogia aqui, né, em lugar de falar navio, né, eu vou colocar família, né, que é para construir a família aqui, da maneira que o Senhor nos mostrou. E diz assim, ó, o versículo 1. E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar para moldar, ou seja, ajudar a minha família, tá bom? De tempos em tempos, olha só que interessante, o Senhor não vai dar a revelação toda de uma vez. A poucas coisas o Senhor vai te revelando como você vai poder moldar a sua família. O versículo 2 ainda diz assim, e eu, Nefe, não trabalhei a mudança pelo método dos homens, conheciam, nem construí uma família pelo método dos homens construíam, tá bom? Mas pelo método que o Senhor me mostrou. E não foi, portanto, igual ao método dos homens. Então a maneira para construir uma família ideal não é a maneira do mundo, né? Não é a maneira
Existem livros de autoajuda, tudo isso é bom, né? Mas o Senhor, Ele pode nos mostrar a maneira que nós devemos ajudar a nossa família, tá bom? E é isso que nós devemos buscar essa inspiração. Por exemplo, uma maneira do mundo seria talvez trabalhar com recompensas, né? Você vai lá e fala assim, se você lavar a louça, você vai ter uma mesada, você vai ganhar um dinheirinho aqui e tal. Mas veja bem, né? A criança que está no lar ali, ela tem que ter a ciência que ela faz parte daquela família. Então, lavar a louça, né, não é um favor que ela está fazendo para a família. Tá bom? Você não deve colocar como se fosse um favor. Ela faz parte da família. Então, ela tem que ajudar nas tarefas de casa. Tá bom? Temos que ajudar os jovens a entender isso. Se você for trabalhar do método dos homens, né, vai falar assim, se você lavar a louça, eu vou te dar esse dinheiro aqui. Eu te prometo dar esse dinheiro, dar essa mesada. Então vai associar a tarefa de casa, as coisas que a pessoa tem que fazer, pela recompensa, né? Seria um método, é um método que vai funcionar, mas é um método dos homens, né? O método de Deus é fazer a pessoa entender que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos dentro desta arca, tá bom? E aí nós devemos trabalhar juntos, tá bom? Para tornar a família melhor, tá bom? Então fica a dica aí. Eu gostei bastante dessa escritura aqui. Outra coisa também que eu queria compartilhar é que a arca de Noé, assim como o barco dos Jareditas, né? O irmão de Jared, quando ele foi falar com o Senhor, ele falou, olha, como que nós vai dirigir o barco, né? Porque não tem um leme, não tem vela, como que vai dirigir o barco? De igual modo, a arca de Noé também não tinha um leme, não tinha velas, né, para guiar ali o barco. Por que será que não tinha vela, não tinha leme? Porque é o Senhor que tem que guiar a nossa família, né? Não é para nós mesmos guiar a nossa família, é o Senhor. A gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus, ou seja, guiar a nossa família de acordo com a vontade de Deus. Então por isso que tanto o barco do Jaredita como a arca de Noé, eles não tinham leme, não tinham vela. Bom, é o Senhor, a gente tem que se colocar na mão do Senhor. Minha família eu tenho que colocar na mão do Senhor. Eu tenho que conduzir de acordo com o Senhor me mostra, tá bom? Então é muito interessante. Porque o propósito da arca, se nós formos ver, era flutuar, né? Era proteger por dentro e por fora. Nós devemos proteger nossa família por dentro e por fora. Lembrando que as águas, os dilúvios ali, representa aqui para nós as dificuldades, né? As tentações do mundo, coisas assim, adversidades. Então, o propósito de Deus a pedir para betumar, né, proteger a arca por dentro e por fora para que a água não entre, o propósito é flutuar. De igual modo, nós devemos proteger nossa família por dentro e por fora. Para quê? Para que ela se eleve acima das dificuldades, para que nós não sejamos inundados pelas dificuldades. Então tem essa simbologia aí para nós também. Falando um pouquinho aqui sobre esse propósito de elevar-se, né, acima das provações do mundo, e é Deus que vai guiar a nossa família, eu vou ler para vocês aqui o versículo 11 do capítulo 8 de Gênesis. Diz assim, ó, é na ocasião em que Noé, ele solta uma pomba, né, para ver ali. Primeiro ele soltou um corvo, depois ele solta uma pomba e vai soltando ali, né, a cada 7 dias, a cada 8 ou 7 dias ele solta ali novamente uma pomba, né, para ver como é que está a terra em legal, tá? A terra em redor. Ou seja, aquele corvo, aquela pombinha, simbolizava os olhos de Noé, para ele ver como estava a terra, tá bom? Então eu vou ler aqui, ó, Gênesis 8, versículo 11. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira em seu bico. E soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então aqui nós vamos ver que nessa ocasião aqui que ele soltou a pombinha veio com uma folha de oliveira no bico. Então ele reconheceu que as águas tinham baixado. Por quê? A folha de oliveira, ela não dá na montanha, né? A oliveira ela não cresce nas montanhas, ela cresce em lugares baixos, né? Até a gente pode pensar aí, mas lá em Jerusalém existe lá o Monte das Oliveiras. É um monte, mas não chega a ser uma montanha, tá bom? Então ela dá em lugares mais baixos. E ao Noé ver que era uma folha de oliveira, então ele reconheceu que as águas haviam baixado.
Então só uma coisa para completar a nossa lição aqui, é quantos dias Noé ficou na arca, tá bom? Bom, ele ficou 150 dias na inundação, tá bom? Choveu ali durante 40 dias, 40 noites, as águas do abismo subiram também, né? Abriu as fontes ali. Então, 40 dias e 40 noites estava abertas as águas do abismo e também chovia. E aí depois desses 40 dias, ele ficou 150 dias dentro da arca, tá bom? Ali no dilúvio. Isso dá 5 meses. Após esses 5 meses, a arca ela repousa em um monte chamado Ararat. E aí, então ele olha em redor ali pela janela que ele tinha feito na arca, né, de um côvado ali, e ele não vê nada, ele só vê água em redor. E depois, com o tempo, ele começa a ver o cume dos montes, ou seja, vê que a água está baixando e está aparecendo outras montanhas ao redor. E aí, então, Noé ele começa a soltar o corvo, soltar a pombinha ali para ver, né, para saber se já havia baixado o suficiente ali a arca, as águas, tá bom? Outra mensagem importante aqui é que tá lá em Gênesis 7, versículo 16, que é quando Noé ele entra na arca, lá diz assim: e o Senhor fechou por fora a porta da arca. Então não foi Noé que fechou a arca, foi o Senhor que fechou a arca ali. Então eles estavam fechados ali, a porta foi fechada por fora. E aí então foram 5 meses até ele repousar ali no monte, a arca repousou no monte ali. E quanto tempo Noé ele ficou na arca ainda? Tá bom? Ele ficou dentro da arca ali mais 7 meses, tá bom? Quando chegou no 10º mês ali, que foi o passo que aquela pombinha trouxe, né? Ele observou, aliás, né, que já havia secado, a pombinha já tinha trazido o ramo de oliveira ali, depois ele soltou de novo, ela nem voltou mais, a pombinha nem voltou mais, né? Então só depois de 10 meses ele descobriu a arca, né? Ele tirou ali a parte de cima da arca, e ele viu, né, que a terra estava seca, mas ainda assim ele foi obediente, porque a arca foi fechada por fora. E só quando o Senhor falasse que era para sair, que era para ele sair. Então ele passou mais 2 meses dentro da arca ali, tá bom? Completando então 1 ano que ele estava dentro da arca. E aí sim o Senhor abre a porta da arca. Todo esse tempo eu acredito foi necessário, porque além das baixar, tinha que ter mais vegetação para os animais comerem. Tem toda essa questão aí. Então eles esperaram 1 ano dentro da arca. Olha a paciência que Noé ele teve, né? Não forçou a porta da arca, nada disso, né? O Senhor que abriu a porta da arca. E isso tem algumas lições bem importantes para nós, que é a paciência que Noé tinha. Não só a paciência, mas a obediência ao mandamento de Deus. Tá bom? Que nós possamos manter nossa família dentro da arca, comparando essa arca, né, como o velho barco chamado Sião, dentro da igreja. Que nós possamos manter nossa família dentro do Evangelho. É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Não esqueçam, como lição de casa, ir no canal do Vitor Neres e assistir a mensagem que ele compartilhou ontem, tá bom? Que vai fazer parte da mensagem que eu vou compartilhar aqui com vocês amanhã. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.